Olá, pessoal! Hoje conversamos aqui sobre literatura russa através de um dos autores que mais vem ganhando espaço no meu coração ultimamente, Ivan Turgenev. Caso você não conheça, o Turgenev foi um dos grandes escritores russos contemporâneo de Tolstói e Dostoiévski e um dos maiores, se não o maior, responsável pela divulgação da literatura russa no Ocidente. Aqui no Brasil a gente já tem até que bastante coisa dele publicada, ainda bem, e no canal já falamos de algumas coisas dele, dentre elas Diário de um Homem Supérfluo, vou deixar os links aqui no box de informações. Também temos vídeo para Memórias de um Caçador, conjunto de contos do Turgenev, que foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, e dele, apesar de não termos vídeos no canal, eu também já li Rudin e gostei bastante. Em breve falaremos aqui sobre Pais e Filhos, que é tido como sua obra-prima, e agora ganhamos mais um Turgenev aqui no Brasil, através da publicação de O Rei Lear da Estepe, lançamento da Editora 34, com tradução aqui da Jéssica Farjado. Então, do que trata esta história aqui? Sim, o Rei Lear remete ao personagem de Shakespeare, um dos personagens mais famosos de Shakespeare, que é então o rei da Bretanha, que, chegando à velhice, decide dividir o reino entre as suas filhas. E o que o Turgenev vai fazer aqui em O Rei Lear da Estepe é uma espécie de releitura, então, desta obra de Shakespeare. E eu falo uma espécie de releitura porque não gosto de usar esse termo, porque eu acho que o Turgenev aqui vai muito além de uma releitura, mas mais pra frente a gente conversa sobre isso. Este livro aqui é narrado em primeira pessoa e se utiliza de uma técnica chamada moldura narrativa, sobre a qual eu já comentei aqui num vídeo que a gente tem pro A Aranha Negra, uma novela sensacional de autoria do Jeremias Gothelf. Vou deixar o link pro vídeo aqui no box de informações também, mas a moldura narrativa é basicamente quando a gente tem uma história dentro de uma história. Para isso ficar mais claro, vou então começar a falar do que acontece neste livro aqui. Então, no início, a gente acompanha um grupo de 6 pessoas que estão na casa de um colega e, em certo momento, a discussão deles recai sobre Shakespeare. E aí eles começam a conversar sobre os tipos de Shakespeare que eles já conheceram. Então, quais que foram os Hamlets da vida deles, quais que foram os Otelos, quais que foram os Macbeths, na medida do possível, até que o anfitrião diz ter conhecido um Rei Lear. E aí todo mundo ali fica surpreso e pede para que ele conte mais dessa experiência, quem foi esse Rei Lear, e aí a gente tem a técnica da moldura narrativa sendo aplicada, porque este narrador começa então a contar a história principal que a gente acompanha aqui. Esse anfitrião e narrador se chama Dmitri Semyonovich, cuja pronúncia deve estar errada, mas seguimos a vida, membro de uma família nobre russa, e ele passa sua infância e parte da sua adolescência até os 15 anos de posse de sua mãe, que era uma rica proprietária de terras. E nesta propriedade eles tinham alguns vizinhos próximos, dentre eles um chamado Martin Petrovich Karlov, que é um proprietário de terras descrito como o homem imenso, muito alto e forte, de aparência até mesmo intimidadora. E aos poucos a gente vai conhecendo melhor esse personagem, bem como a sua família e os arredores ali dessa propriedade rural. Então o cotidiano, alguns personagens coadjuvantes. E no meio de tudo isso a gente descobre que o Karlov tinha alguns ataques de melancolia. E um desses ataques é especialmente forte, tanto que o leva a acreditar que, mesmo gozando de plena saúde, está à beira de sua morte, e aí ele resolve, a partir disso, tomar algumas providências, dentre elas dividir a sua propriedade entre as suas herdeiras. Muitos tentam dissuadi-lo, fala que não precisa disso, que ele está muito bem, que isso é maluquice da cabeça dele, que se ele morrer de repente, as filhas dele já iriam ficar com a propriedade de qualquer maneira, mas nada convence esse homem do contrário. Ele decide que realmente quer dividir a propriedade entre as suas filhas o mais rápido possível, e assim é feito. E o que se desenrola a partir disso, meu Jesus. Eu li isso aqui, eu acho que em 2 horas, porque eu não conseguia parar de ler. Queria muito saber qual que ia ser o desfecho. Quem já leu Rei Lear deve ter mais ou menos uma ideia do que vai acontecer a partir dessa divisão, mas mesmo assim, mesmo caso você já tenha lido, não dá para deixar de se surpreender com o que o Turgenev faz aqui, porque, como eu disse, isso aqui vai muito além de uma releitura. O que o Turgenev faz aqui é pegar essa premissa do Rei Lear, esse mote, mas insere tudo isso completamente no contexto russo. Aliás, sobre isso, aqui na página 118, a Jéssica Farjado, no pós-fácil, que aliás está sensacional, desta edição aqui, diz o seguinte: a ideia do modelo literário da novela, da relação que estava guardada com a tragédia de Shakespeare,
mobilizou o escritor desde o início do projeto até a conclusão da obra, e foi expressa no desejo de transpor a situação trágica presente em Shakespeare para o contexto da vida provinciana de uma aldeia russa. Assim, enquanto os enredos das tragédias shakespearianas estão centrados em questões éticas e morais que se passam em meio à nobreza e a políticas inglesas, a novela russa de Turgenev apresenta os mesmos dilemas morais, mas entre camponeses e pequenos proprietários de terras. Nela, o enfoque está direcionado para as camadas mais baixas da sociedade, com um viés social, afetivo e psicológico, tal qual a gente enxerga aqui em Memórias de um Caçador. E quem me acompanha no Instagram há um certo tempo já deve ter me visto comentar alguma vez de uma coisa que eu acho curiosa, que é as referências a Shakespeare que são feitas em muitos dos títulos de literatura russa. A gente tem como exemplo o Lady Macbeth no distrito de Mtsensk, de autoria do Leskov. No próprio Turgenev, a gente tem aqui um conto chamado Hamlet do distrito de Chigri, que aliás é um dos melhores contos desta coletânea, diga-se de passagem, o Rei Lear da Steppe. E eu ficava me perguntando muito o porquê disso, porque eu acho que não poderia ser coincidência, e qual não foi a minha felicidade em encontrar aqui no pós-fácil da Jéssica também, uma parte intitulada Shakespeare no contexto da cultura russa, onde ela então aponta a importância de Shakespeare na construção da cultura russa, na literatura russa. Na orelha aqui do livro a gente tem que na época em que escreve o seu Rei Lear da Steppe, escrito em 1870, a tragédia Rei Lear era uma das peças mais populares de Shakespeare na Rússia, e seus heróis e a relação deles com tipos contemporâneos eram temas de constantes discussões nos círculos literários. As peças de Shakespeare eram amplamente encenadas nos teatros russos, então sempre ali no círculo social tinha alguém falando de Shakespeare, associando algum tipo que via na sociedade aos personagens de Shakespeare, e com isso acaba que Shakespeare tem muita influência na literatura russa, e isso é muito refletido na obra do Turgenev. Aqui mesmo nessa edição a gente tem um texto de autoria do próprio Turgenev em comemoração aos 300 anos do nascimento de Shakespeare, onde ele fala um pouco da obra do autor, da importância da obra dele na Rússia, não só na Rússia, bem como no mundo inteiro. Aliás, tem um trecho aqui que ele diz: ele, Shakespeare, conquistou o mundo inteiro. Suas vitórias são mais sólidas do que as de Napoleões e Césares. Achei muito legal esse trecho. Então aqui ele fala da importância, e depois a Jéssica fala da importância de Shakespeare especificamente na obra do Turgenev. Na página 114, em 1856, Turgenev publicou seu primeiro romance, Rudin, cujo protagonista, uma figura melancólica, de muitas ideias, mas pouca atitude, ele associou ao tipo de Hamlet. Aliás, em seguida vem o spoiler de Rude, então se você não tiver lido ainda, cuidado com essa parte do texto aqui. Mas então, vejam bem, porque essa figura melancólica de muitas ideias, mas pouca atitude, é o que ficou conhecido na literatura como homem supérfluo, termo cunhado pelo Turgenev aqui nesta obra chamada Diário de um Homem Supérfluo. Então a gente vê que um dos maiores tipos retratados na literatura russa, que é o homem supérfluo, teve como inspiração Hamlet, um personagem de Shakespeare. E fora tudo isso que eu comentei, Turgenev, né, queridos? Então aqui esperem uma narração maravilhosa, descrições da natureza que você não vê em nenhum outro autor, apesar de que aqui não são tão abundantes como em Memórias de um Caçador. Gostei muito mesmo dessa novela, fica a dica aí para quem tá querendo uma leitura mais rapidinha e muito envolvente. E queria parabenizar a Jéssica Farjado, que é a tradutora, conforme eu comentei, desta edição aqui, porque este livro aqui é fruto da dissertação de mestrado dela. Então, na sua tese, ela fez a tradução dessa novela aqui, que está sendo publicada agora pela Editora 34, faz um pós-fácil muito legal. As notas de rodapé são muito boas, ajudam muito bem a gente entender o contexto ali da época. E eu li boa parte da tese da Jéssica, vou até deixar aqui no box de informações o link, caso alguém se interesse. E é muito legal ver ela falando das dificuldades da tradução, de algumas peculiaridades da língua russa e como foi traduzir isso para o português. E deu para ver muito nisso o cuidado que a Jéssica teve com essa tradução, cotejando até com outras traduções do inglês, do francês, enfim, muito legal mesmo. Jéssica, vai que ela está vendo esse vídeo. Parabéns para você, gostei muito mesmo do seu trabalho e espero que vocês tenham ficado interessados nesta novela aqui sensacional do Turgenev. Caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.